Você sabe como funciona a alienação por iniciativa particular na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido, se inscreva no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a alienação por iniciativa particular na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos abordando o processo de execução. A segunda modalidade de expropriação, ela é a alienação e está prevista a partir do artigo 879 do Código de Processo Civil. A alienação pode se dar de duas formas: a alienação por iniciativa particular ou a alienação em leilão judicial. Nesta pílula, nós vamos conversar sobre a alienação por iniciativa particular, que é aquela em que o próprio exequente ele pode realizar a alienação desse bem ou através de um corretor ou leiloeiro público que seja credenciado junto ao Poder Judiciário. A modalidade de alienação por iniciativa particular está prevista no artigo 880 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Parágrafo 1º. O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias, e, se for o caso, a comissão de corretagem. Parágrafo 2º. A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se, primeiro, a carta de alienação e o mandado de emissão na posse, quando se tratar de bem imóvel. Inciso 2º, a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem imóvel. Parágrafo 3º. Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 anos. Parágrafo 4º. Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do parágrafo 3º, a indicação será de livre escolha do exequente. Vemos então que a alienação ela pode se dar pela própria iniciativa do particular. E essa alienação por iniciativa particular pode acontecer pelo próprio exequente, isso é mais comum no caso dos bancos, que já possuem uma estrutura para fazer a alienação extrajudicial de bens nos casos dos imóveis que são alienados fiduciariamente. Então, ele já tem expertise para fazer essa alienação por iniciativa particular. E, normalmente, não requerem a utilização de corretores ou leiloeiros públicos cadastrados perante o órgão judiciário. Ou, então, ele vai se valer de corretores ou de leiloeiros já cadastrados. Essa questão é interessante porque a partir do momento que ele requer essa nomeação de corretores ou leiloeiros, o juiz, então, ele vai buscar no acervo de leiloeiros ou de corretores cadastrados junto ao Poder Judiciário e, então, vai designar qual corretor e qual leiloeiro vai realizar essa alienação particular. Apesar de ser uma alienação particular, isso não coloca o judiciário à margem do processo de alienação. O juiz ele não vai acompanhar, como no leilão, todas as etapas, mas ele vai, logo no início, fixar os parâmetros para que essa alienação particular aconteça,
vai dizer o prazo em que ela deve ocorrer, os meios pelos quais deve ser divulgado, vai estipular as garantias que devem ser prestadas pelo arrematante, pelo adquirente desse bem, vai ainda dizer qual o valor que deve ser observado e indicar qual que é o valor tido como preço vil. É interessante notar que o dispositivo ele não delimita a alienação pelo valor da avaliação. A avaliação, portanto, vai ser apenas um norte, uma referência para que o juiz estabeleça o valor mínimo pelo qual esse bem deve ser vendido. E, com isso, ele vai também evitar a ocorrência do preço vil, que, conforme o nosso Código de Processo Civil, o preço vil, ou seja, aquele que é aviltante, que não pode ser aceito, ele é aquele que é 50%, menos que 50% do valor da avaliação. Então, o juiz ele pode utilizar esse mesmo parâmetro para fixar o preço mínimo pelo qual esse bem pode ser vendido, como também ele pode fixar outro parâmetro, ele pode fixar em 70%, em 80%, ou até dizer que só pode ocorrer pelo valor da avaliação. O valor mínimo seria o valor da avaliação. Feita a alienação particular, o que vai ser feito vai ser registrar essa alienação por termo nos autos. Esse termo será assinado pelo juiz, será assinado também pelo leiloeiro ou pelo corretor, caso tenham participado do processo de alienação particular, e será assinado pelo exequente. Poderá ser assinado pelo executado, mas não é obrigatório. Será assinado se ele estiver presente ao ato de alienação. Feito isso, vai acontecer algo muito parecido com o que acontece na adjudicação. É expedida a carta de adjudicação para o adquirente do bem e um mandado de emissão de posse, se for bem imóvel. Se for bem imóvel, é expedida apenas a ordem de entrega do bem imóvel para o adquirente. Esse, então, é o conteúdo que tínhamos para esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui sua pergunta que nós vamos responder. Se você tem alguma sugestão de tema, também deixe nos comentários que nós vamos preparar uma pílula jurídica sobre esse assunto. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas, a mais estudantes de direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.